Olá, estamos aqui para mais um bate-papo, um bate-bola hipnótico. E dessa vez nós vamos falar sobre alguns assuntos que levam a resgates profundos. Estamos novamente com os dois amigos, Murilo Cato, e o nosso convidado especial, Alberto Guarini, vai falar sobre DMP e psicodrama. Aí ele vai fazer essa sopa de letrinha pra gente, tá? Ok? Guarini, é com você. Ok. Bom, vou falar um pouquinho da minha trajetória, né, como terapeuta. Fiquei 20 anos no mundo corporativo, a minha formação básica é administração. E aí as coisas da vida, o caminho da vida me levou a esse caminho mais da terapia. E aí eu fiz vários cursos de formação. E em 2003 conheci Roger Huger, que é um dos pioneiros da psicologia transpessoal. Fiz a graduação com ele e em 2005, graduado, ele me convidou para ser seu assistente e a partir dali eu aprofundei nesse método dele que chama Deep Memory Process. Foi criado por esse psicólogo inglês, que é uma junção da psicologia pessoal com a psicologia oriental ou transpessoal, né? Então, diante desse mix de conhecimento, né, criou-se o Deep Memory Process, que é uma forma de regressão, de uma forma bem mais profunda, né? Não tem muito, não se usa muito o intelecto, e sim busca através da emoção com o corpo os nossos complexos mais profundos. E dá-se a oportunidade disso se manifestar pelo corpo, pela emoção e pelo mental, em busca das nossas resoluções que nos afligem, que nos prejudicam, né? E entre essas técnicas utilizadas, Roger também colocou o psicodrama. Então, o psicodrama foi criado por um médico romeno chamado Jacó Levi Moreno, que psico quer dizer mente, drama de ação. Então é uma psicoterapia de ação, tem que ter ação, tem que ter movimento. O corpo participa de todo o processo terapêutico. Evitar muito racional, né? Traduzindo, Exato. Deep Memory Process, Isso. Processo de memória profunda, né? Isso. Então, se a gente, para traduzir, seria uma maneira de acessar as memórias profundas através de links corporais. É mais ou menos isso, é isso? O corpo faz parte. Por exemplo, posso dar um exemplo? Deve. Por exemplo, uma pessoa que tem uma tristeza muito forte, ela procura o terapeuta e muitas vezes ela nem sabe a origem dessa tristeza, mas você percebe ela ou no falar, na história dela, essa tristeza muito presente, né? E normalmente as pessoas já procuraram outras formas de terapia, principalmente as terapias mais mentais, né? E não traz uma solução, não busca um caminho, né, que dê uma qualidade de vida melhor para essa pessoa. E aí no site terapêutico, bom, então demonstre essa tristeza. Onde está essa tristeza? Sinta essa tristeza agora. Quando a pessoa entra nessa, sente novamente ou potencializa essa tristeza, né, abre-se um caminho, abre-se a emoção, abre suas imagens, e a gente usa muito a imaginação ativa, e normalmente tem uma história por trás. Né? Uma história de infância ou uma história de outra vida, e nós interpretamos essa história. E aí surgem histórias maravilhosas, e normalmente são histórias de derrota da vida, né? E aí tem a oportunidade da luz dar uma ressignificada nessas histórias. Sempre corpo, mente, emoção. É muito interessante também, né, Guarini, que por vezes as pessoas sentem situações no seu corpo, dores, sensações que às vezes não tem muita explicação, a própria fibromialgia, e por vezes acham que não tem nenhum problema emocional ligado, né? Exato. E eu sempre costumo dizer, tanto nos cursos quanto para os meus pacientes, que esses sintomas que vêm no corpo é como se fosse um chamamento, um aviso, é como uma febre que vem quando a gente tem uma infecção, quando a gente precisa buscar uma ajuda. Como você vê isso? Como você poderia melhorar isso que eu falei? Perfeito. Claro, se sentimos algo no corpo, né, temos que procurar um médico, ver, né, as questões físicas, né? Mas quando não tem uma solução, não há um diagnóstico, né,
convincente que realmente aquele corpo está doente, ele está doente, mas não tem uma resposta pela medicina, pela ciência tradicional, né? E aí sim, nós entramos nessa dor, nesse sentimento físico, emocional e mental. E outra, o corpo, ele não entende nada de filosofia, né? O corpo não entende filosofia. Não adianta você filosofar porque o dente está doendo. E ninguém vai falar de filosofia com o dente doendo. Então você tem que mexer nesse dente, você tem que aprofundar, você tem que abrir, você tem que limpar, enfim, né? Isso dói. Mas sabemos que ali na frente haverá um alívio, haverá uma resolução para aquilo. Então, metaforicamente, é isso que nós fazemos, né? Trazemos para a cena, interpretamos essa cena como se fosse um teatro. Exato. E a história humana, porque tem uma história humana por trás. Não precisamos dizer aqui se é verdade ou não, mas é o que emerge das pessoas, né, que estão sofrendo de alguma forma. Então, com essas histórias que emergem, damos a oportunidade dessa história, trazer para a consciência essa história, mas não só trazer a consciência, mas dar uma forma de vazão para esse sofrimento, né, e buscar uma nova resposta. Basicamente é isso. Então, mas quando você fala dessas histórias, me lembra justamente que ao representar um papel, seja ele verdadeiro ou falso, você vai acionar emoções. Isso. Pelo menos eu entendo um pouco de teatro, né? Só o teatro da vida um pouquinho, mas já entende algo, isso é bom. Não entendi. Já entende algo, isso é bom. Já entendi alguma coisa, né? Exato. Então, pelo que a gente percebe, às vezes até os atores, para acessarem, para representarem algo, eles acessam uma emoção para trazer uma vivência mais profunda. Isso, quando o ator está no teatro, ele coloca a sua emoção, parece verdade, parece real, e sabemos que aquilo não é real, mas o ator, ele entra no papel. Então nós fazemos a mesma coisa, pedimos para que as pessoas entrem nesse papel. Só que não é um texto, um script já pré-determinado. Não, surgiu da dor, surgiu do sofrimento dele. Então isso emerge do inconsciente. E quando damos oportunidade de essas informações que vêm do inconsciente ir para o palco, né? O seu palco interno, interpretar, entender aquilo, pode dar a grande possibilidade de trazer curas fantásticas para as pessoas. Uma coisa que parece, que para mim é muito interessante aí, é mais ou menos como a gente costuma fazer alguns trabalhos ligados à hipnose e programação neurolinguística, que é tirar a obrigação de ser verdade. Ou seja, a partir do momento que ele vai representar isso como se fosse uma peça, um papel qualquer, não precisa ser verdade. Então ele não tem a obrigação de estar vivendo a própria história, embora esteja muitas vezes, né? Exato. É isso mesmo? Exato. Mas o importante é que para aquela pessoa é verdade aquilo. Ele está sentindo no corpo. Se está no corpo, emergiu do inconsciente dele, para ele é verdade. Não podemos julgar, isso é fantasia, isso é só uma invenção. Não, para aquela pessoa, naquele momento, aquilo é verdade. Então nós, como terapeutas, temos a obrigação que naquele momento, naquela questão, aquilo é como se fosse verdade. E que ação, que movimento, né? Que história está ali por trás. E aí deixa a história emergir, né? Isso é muito. E eu começo também a linkar um pouquinho, né, com a hipnose ericksoniana, com metáforas, né, e ali a gente vê essa grande história dentro de uma metáfora onde a gente coloca uma história onde a pessoa se identifica com essa história, porém quando a gente vai para uma história, mesmo que seja imaginária, mesmo que seja uma história, e isso eu gostaria de colocar aqui, porque isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que dentro da terapia de regressão a gente realmente foi para uma vida passada, mas não, às vezes pode ser simplesmente uma metáfora, uma história, né, que a gente tem que explorar. Como você enxerga isso? Tem carga. Se tem carga, ela é que nem um espirro. Você já pensou em segurar um espirro? Como é que é? O sofrimento? Não dá. Então, se tem carga, se é vida passada, se é vida atual, não tem a menor importância. Emergiu daquela pessoa e tem muita carga. Então, temos que dar a oportunidade daquela carga sair, se expressar. Uma vez expressa, uma vez saído daquela carga toda,
traz um alívio. Alívio. Um alívio, ok. E aí depois sim, nós vamos estruturar isso. E aí vamos buscar as âncoras positivas. Que nós sabemos que todo mundo, em algum momento na sua vida, teve muitas âncoras positivas. Na coragem, na alegria, no amor, na comunhão com Deus. Quando se busca isso. Então, deixou sair aquilo que dava o sofrimento, através da ação dramática. Feito isso, deu-se vazão àquela energia toda, e aí sim busca estruturar aquilo com as suas âncoras positivas e com as suas crenças, né? Fazendo a pessoa ir para uma rematrização, né, daquele sofrimento, e agora uma nova perspectiva, uma nova visão. Eu gostaria também de fazer um comentário e até uma exposição, porque tenho certeza que existem várias pessoas que estão nos assistindo que ou não acreditam em vidas passadas, principalmente na área de psicologia, onde a gente possui uma série de restrições, inclusive, no trabalho com essas técnicas. Então, eu continuo pedindo para você um auxílio, até perguntando se você já teve alguma paciente que foi lá e, de repente, não acreditou numa vida passada, né? E, de repente, esse trabalho, feito de forma metafórica, feito de uma forma psicodramática mesmo, como foi isso para essa pessoa e como foi essa interação em relação à não existência de vidas passadas? Porque, infelizmente, talvez muitas pessoas hoje, muitos terapeutas, psicólogos, acabam não fazendo um curso de regressão porque imaginam que isso tenha que existir essa crença em outras vidas. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, o ser humano é um ser que tem suas crenças, todo mundo tem suas crenças, né? Então quando vidas passadas é só uma metáfora. Mas por que se fala vidas passadas? Porque as histórias que emergem se apresentam como histórias antigas, grande maioria. Eu me vejo com essa dor, me vejo em Roma, me vejo na Idade Média, me vejo na Segunda Guerra, uma bomba. Enfim, é isto que emerge. Por isso que se fala vidas passadas. Agora, se são verdadeiras ou não, não tem a menor importância. Mas para aquela pessoa, foi o que emergiu, foi o que surgiu. E como nós acreditamos em tudo aquilo que emerge num estado, né, alterado de consciência, temos que dar credibilidade para aquilo. E quando se trabalha com essas imagens, né, com esses conteúdos, esses complexos que se emergem, é uma grande oportunidade de trazer um grande alívio. Então, vidas passadas eu vejo assim. Agora, realmente, eu atendo muitas pessoas e vêm evangélicos, vêm pessoas de outras crenças, pessoas que são ateus e não há problema nenhum. Desde que porque a pessoa está no sofrimento, né? Então aí, infelizmente, o terapeuta de vidas passadas, o Deep Memory Process, infelizmente a gente é procurado justamente assim como uma última instância, né? A última oportunidade. Curva de rio, né? Exato. Onde para o que não parou no resto do fluxo. Exato. Então, mas nós não gostamos disso. Eu sei que as pessoas, dentro do seu processo psicoterápico, inclua também as regressões, né? E essa metáfora das vidas passadas pode ajudar em muito. Para todos? Acho que não, né? Mas pode ajudar muito. Então, tem uma observação que eu gosto de fazer sempre, em relação no processo terapêutico, a questão da verdade. Eu falo que o pressuposto básico do terapeuta é a cura. Só que no Brasil é quase proibido falar de cura. E proibir ou impedir o terapeuta de falar de cura é como impedir o advogado de falar de lei, né? Eu acho que você tira o pressuposto básico, ou atividade fim. E a verdade não é o pressuposto básico do terapeuta, é o pressuposto básico do filósofo. Quando eu estou filosofando, eu estou preocupado com a verdade. Quando eu estou fazendo terapia, mesmo que eu não possa prometer cura e não vou fazê-lo nunca, eu estou preocupado sim com a cura. E se eu tiver que contar uma mentira muito grande para você melhorar, eu vou contar. Eu vou sair feliz e sem remorso nenhum. Então, porque é questão do pressuposto, né? Exato. E trabalhar no sistema de crença do outro, como você mesmo disse, eu acho que é o principal. A gente entra num sistema de crenças. Se ele acredita que foi uma vida passada, está ótimo. Se ele acredita que é uma memória ancestral, genética, celular, ou o nome que ele dê, também eu fico feliz com isso. É ele que tem que dar o significado. É importante, né? que nesse caso os fins justificam os meios. Sim. Né? Que é o bem-estar, que é a felicidade. Afinal de contas, quando a gente fala em cura, a única coisa que a gente está falando é em felicidade. Que é o final, é aquele objetivo que as pessoas, todos nós procuramos. Eu acho que ninguém vem a esse planeta buscando ser triste, infeliz. A gente busca a nossa felicidade. E coisas impedem esse fluxo da felicidade, as situações impedem, essa energia que fica bloqueada,
que é uma energia do trauma, vamos dizer assim, simplificadamente falando, Exato. é que impede a gente de poder avançar e de poder ir à frente. Vamos lá, deixa eu fazer mais uma perguntinha para você. Você falou de... Eu gostaria que você desse algum caso clínico relevante, que vem à memória, lógico, só vai contar pra gente, preservando o que você acha que deve preservar, E né? também... Sim. A ideia não é fazer... Sim, eu tenho um caso bem interessante que eu gosto de contar sempre. Por exemplo, eu fui procurado por um senhor e ele tinha uma mancha no olho. Eu nem lembro o nome da doença. Vitiligo. Vitiligo, é. Era branco, muito branco assim. E ele tinha um complexo terrível com aquilo. Porque tá no rosto, né? Tá na cara, assim, né? E ele já tinha tentado várias formas de psicoterapia e aquilo incomodava muito. Ok, então, trazendo uma cena, e eu gosto de trabalhar muito com cenas que a pessoa se sentiu muito mal, sentiu rejeitada, sentiu que as pessoas olham, né, daquele jeito, e ele foi por essa cena, trouxe uma emoção de rejeição, de sentir não pertencer, né? Então facilmente de olhos fechados, eu normalmente trabalho deitado, e ele vai para uma vida, e ele se vê como um soldado na Segunda Guerra Mundial, um jovem soldado de 20 anos, e o comandante, ele está lá atrás no campo de concentração, e o comandante dele dá ordem para ele matar uma criança. Tinha um buraco, né, e tinha as crianças, e ele tinha a ordem de atirar na cabeça das crianças. E esse jovem soldado alemão, ele falou, ok, então eu estou na frente do primeira criança, ele pega e deu um tiro, matou a criança. Mas aquilo foi tão forte para ele, aquele soldado, aquilo foi tão terrível matar uma criança, imediatamente ele pegou, colocou a arma no olho e disparou. Um suicídio. Foi isso que emergiu naquela pessoa, naquela regressão dentro do seu complexo. E aí, como nós trabalhamos no pós-morte, e o Deep Memory Process explica bem isto, então veio essa cena traumática, a gente não muda a história, né? Então houve essa história traumática, e aí nesse outro espaço que nós pegamos do budismo tibetano, que é o conceito de bardos, e aí sim, a consciência após a morte. Então pergunta, soldado, né? Consegue ver o seu corpo, veja, e que sobrou, qual o assunto que ficou pendente dessa, né? A tristeza e o remorso e a culpa de ter matado aquela criança. E para resumir, nós fazemos então o encontro com a criança, pedimos os seres dentro da crença do personagem, né, para que busque uma resolução, que havia uma carga muito emocional, então foi expressada essa carga, né, esse encontro emocional com essa criança, né, e aí sim, buscamos a cura física, mental e emocional nesse site terapêutico, né, e no fim, toda aquela carga daquele complexo, daquela mancha no olho, se desfez. Em algumas sessões se desfez. Então é um exemplo que eu gosto de Ele acabou, muito. desapareceu a mancha, inclusive? Não, tá, não, a mancha. Mas a sensação ficou. O significado. Sim. O símbolo daquela mancha que trazia tanto, né, tanta rejeição para ele, aquela carga toda praticamente se foi. Ele acabou aceitando aquilo de uma forma com que aquilo não atrapalhava mais a vida Não dele. fazia mais Exatamente. diferença. Então ele relatava, ele chegava agora no trabalho dele, nos clientes, ele já não tinha mais carga. Não tinha mais a mancha da vergonha. A mancha. O complexo, vamos dizer Isso. assim, né? Mas precisou ir para aquela história terrível, trágica, né, e dar uma nova resposta. Então a regressão de vidas passadas é isso. Agora, se a história foi verdadeira ou não, mas faz funcionou diferença. e ajudou essa pessoa, né? É que a gente está falando de terapia, né? Isso que eu sempre defendo. Isso. Tem que ser terapia. Murilo? Então, Bonino, eu acho que primeiro eu gostaria de agradecer, né, a tua participação. Nós precisamos, dentro dessa proposta da regressão transgenerativa, levar esses conhecimentos e as pessoas que trabalham com isso para que mais profissionais e mais pessoas busquem essa terapia. Então, gostaria de deixar a palavra aberta para você que você pudesse fazer as conclusões finais. Enfim, Legal. a palavra é sua. Bom, como está em voga esse trabalho da terapia familiar,
né? Então, usando o psicodrama e o Deep Memory Process, eu desenvolvi um treinamento chamado Psicodrama Interno Transgeracional, aonde, usando o conceito de Sheldrick do campo morfogenético, né, sem uso de representantes, né? Então eu uso a imaginação ativa, buscando essas energias ancestrais, que nós sabemos que esse banco de dados dos nossos familiares estão no nosso campo energético, né, nesse campo morfogenético. Então, e aí, encontrando essas energias, nós dramatizamos isso. E o trabalho é muito fantástico, é muito bom, porque montando uma cena com esses conteúdos ancestrais, familiares, complexos familiares, segredos de famílias que se apresentam nisso, né, dá-se a oportunidade de buscar uma nova resposta, trabalhar com todo o sistema familiar individualmente, né, com esses conteúdos que emergem, né, nesse campo morfogenético. Repete o nome da técnica para gente. É psicodrama interno transgeracional. Psicodrama interno transgeracional. Isso, usando, diferente das constelações, que é um psicodrama externo, né, então parte de dentro para fora. Okay? Então partimos, né, de dentro para fora, tomamos consciência desse campo energético, os conteúdos que se apresentam, e aí tem toda uma técnica para isso, né, nós dramatizamos com esses conteúdos. E aí o psicodrama é importante. Você está montando turmas para isso? Sim, esse ano já no Brasil eu já fiz um grupo de formação em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Fortaleza. Estou negociando aqui em Salvador. Para esse ano ainda ou para o próximo? Para o próximo ano. Esse ano a agenda já está cheia. Tive a oportunidade de apresentar esse trabalho na Itália, em julho, estive na Itália, em Turim, e em Santiago, no Chile também. Só para lembrar, nós estamos no 5º Congresso Nacional de Terapia Regressiva. Então, a agenda agora é só para 2016, né? 2016. Então nós vamos também colocar a legenda abaixo aí, com o site de contato do Borini, para que vocês possam entrar diretamente em contato com a fonte e assim poder se aproveitar disso e aprender diretamente na fonte. Okay. Nossa, eu agradeço pela oportunidade, né, de falar um pouco do meu trabalho, que sinto muito orgulho. Obrigado. Nós que agradecemos. Bom, pessoal, estamos encerrando mais um bate-bola hipnótico e até o próximo, onde nós nos vemos novamente nesse canal. Muito obrigado pela sua presença. Até mais. Obrigadão.